Oi, pessoal, vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho antes de começar essa aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Ferro, eu sou nutricionista, né, de formação. Eu tenho uma pós-graduação em farmacologia clínica, um mestrado em gerontologia, que estuda aí todo o processo do envelhecimento das células. Muito bem, eu tive bastante experiência com atleta profissional. Eu fui nutricionista do Comitê Paralímpico desde as Olimpíadas de Londres 2012 aos Jogos do Rio 2016. E aqui eu continuei, vim para os Estados Unidos em 2017 e continuei fazendo alguns trabalhos com alguns atletas aqui, ainda continuo fazendo com alguns atletas do UFC. E no meio de todo esse tempo aí, eu acabei em 2019 sendo contratado por um laboratório chamado Nutrition Formulators, que é um laboratório que desenvolve, né, manufaturas, né, de fitoterápicos e nutracêuticos. E no momento de 2019, aqui o CBD estava subindo muito e eles me pediram para eu começar a fazer um trabalho mais científico com relação ao CBD, desenvolver um departamento científico para o laboratório, e assim foi feito. Desde lá, nós publicamos 7 artigos científicos em jornais, aqui alguns jornais fora dos Estados Unidos, outros, a maioria dentro, né, jornais americanos, periódicos científicos. E em cima disso, num momento, eu descobri algumas coisas interessantes em cima dos canabinoides nessa época, e eu apresentei isso para o laboratório. Foi quando o CEO aqui imediatamente marcou uma reunião com um médico muito renomado aqui nos Estados Unidos para a gente sentar e discutir essa possibilidade, né, de fazer um estudo com o CBD. Muito bem. E quando eu montei o projeto, esse médico ele não só aprovou o projeto, como quis ser sócio do projeto. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou alguns ingredientes, né, que tinham um processo sinérgico em relação ao que a biologia molecular chama de interação chave-fechadura, ou seja, mecanismo de ligantes em receptores. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui. E isso começou não só o CBD, nós trabalhamos com outros ingredientes. Na verdade, né, nós escolhemos 4, que foi o canabidiol, que é o próprio CBD, o beta-cariofileno, o retinil palmitato, eu vou explicar por que esse tipo de vitamina A, né, e o butirato de sódio, que na época a gente procurou trabalhar com a tributirina, mas aí depois a gente acabou optando por manter o butirato de sódio. O que, que acontece com esses ingredientes? Né? Normalmente, quando você pega e vai avaliar, né, um receptor de célula, você vê que muitas vezes, né, um receptor ele está ligado a um outro receptor, um parzinho, né, que a ciência chama isso de dímero. E muitas vezes esse par que vai interagir, né, como se fosse uma porta com duas fechaduras, você precisa de chaves de natureza diferentes. Então a ciência chama isso de heterodímero. Então a gente for buscar algumas informações lá sobre esses heterodímeros, que eu vou mostrar para vocês, de como ingredientes de natureza diferente pode ter uma interação muito grande, né, em uma parte do gene que consegue controlar a inflamação. Foi aí que a gente começou a fazer todo essa busca, esse trabalho, e o médico, que era o Hector Lopes, na época, ele tinha um contato muito bom na Universidade de Auburn, e nós fomos para lá fazer os estudos, né? Fizemos esse teste, trabalhamos primeiro todos os ingredientes só, e depois a gente começou a testar os ingredientes de forma conjugada, de forma, né, de uma interação sinérgica aí nesses receptores. E os resultados foram muito interessantes, foram super promissores. Com isso a gente pegou, né, e não dando continuidade ao CBD na parte de mercado, por um problema político, nós obtivemos um resultado muito interessante com 3 ingredientes em sinergia, que é o beta-caroteno, o retinil palmitato e o ácido butírico, né, na forma de butirato de sódio. E isso mostrou aí um caminho extremamente interessante que eu queria mostrar para vocês agora, e também como que nós redigimos esse documento todo, foi algo muito interessante. Então, vamos lá, pessoal, fica com a gente aqui, vou mostrar tudo para vocês aí, nós vamos juntos aqui, espero que vocês gostem disso, porque vocês vão tirar bastante proveito dessas informações. Então, pessoal, no início foi o seguinte: começamos a observar alguns ingredientes, alguns terpenoides e canabinoides, como o CBD e o beta-caroteno, que eles tinham uma interação no receptor PPAR, principalmente no PPAR gama.
Então, o que que acontece? Assim como o CBD, o beta-carotenoide, ele é um agonista desse epipar-gama, ele é um ligante. Só que, para você acionar o elemento de resposta do peroxisomo, que aí é onde o processo vai trabalhar de forma eficiente, existe um outro receptor, que é esse verdinho, um receptor X-retinóico, que ele depende de um ligante de outra natureza, que nada mais é do que o ácido retinóico na forma cis. Só que esse ácido retinóico na forma cis, ele é um ácido retinóico que ele não é encontrado na forma de suplementos, somente como fármacos. Então, nós precisamos encontrar um precursor. O que que a gente fez? Utilizamos o retinilpalmitato, um tipo de vitamina A que se converte no ácido retinóico na forma cis, que poderia ter uma ação, né, no receptor retinóico, receptor X retinóico, junto ao beta-carotenoide. E aí ativaríamos melhor o elemento de resposta no controle de proteínas específicas envolvidas na inflamação. O mesmo acontece com a tributirina, ou o butirato de sódio que nós usamos, né? Que dá na mesma. A tributirina apenas é um triglicérides formado por butirato. A tributirina é interessante porque ela se converte em ácido retinóico na forma cis nos epitélios. Então, a gente tinha aqui uma condição de começar um projeto de um trabalho que foi, né, em cima disso. E aí, o que que acontece? Quando isso é possível, nós temos aqui um controle em cima, principalmente do fator nuclear kappa-beta, que é essa proteína aqui, que é a proteína que desencadeia toda uma cascata inflamatória de citocinas que geram doenças. Foi assim, pessoal, que a gente começou todo o projeto. Pessoal, aqui a gente tem alguns resultados que nós obtivemos lá em Auburn, na universidade, com relação à combinação dos ingredientes. Então, vamos ver aqui na esquerda primeiro, né, esse processo que nós observamos nas caspases, né, o mecanismo de apoptose da célula. Então, quando a gente induziu a célula a processos inflamatórios, aqui, por exemplo, a gente vê em células hepáticas, que o valor de significância, né, da diminuição da caspase 1 de processo inflamatório foi extremamente notável do ponto de vista aí, clínico para nós. Essa fórmula aqui, ó, foi a que nós desenvolvemos aí depois a patente, que é o beta-carotenoide, retinilpalmitato e a tributirina, ou butirato de sódio, que na verdade, né, é essa primeira significância aqui que a gente vê depois do grupo controle, né? Então, o que que acontece? Tanto em tecido hepático quanto em tecido muscular, isso se apresentou muito interessante no controle, né, da caspase, principalmente da caspase 1. E os resultados aqui também, né, porque o que a gente observa aqui, né, que nós tivemos 3 horas de estudos, né, em cima dos ingredientes, né, e depois 12 horas induzindo a inflamação com fator de necrose tumoral alfa. E aqui o controle, você vê que houve um resultado de significância também na atividade antioxidante das células, muito interessante, principalmente aqui nas células hepáticas. E isso nos fez aí começar a refletir, né? Imagina você se um paciente ele tem aí uma cirrose, por exemplo, que nível de apoptose lá do hepatócito está lá em cima, aí ele usa algo que consegue controlar isso, né? É um caminho muito promissor. Então, a gente está continuando agora os estudos aí em vivo para ver até onde a gente consegue chegar com essas combinações, né? Uma combinação mais em cima de fitoterápicos e nutracêuticos que não são fármacos. Ok, pessoal? Então, esse aí foi um resultado que nos deixou aí capacitados a pedir uma patente. Essa foi a primeira página do documento que a gente começou a redigir, né? Esse documento ele foi para um corpo jurídico muito forte que eu vou mostrar para vocês, chamado de Amintalat, é o mesmo é o mesmo escritório, né, de advocacia que advoga para o FDA aqui nos Estados Unidos. Então, eu tive a oportunidade de redigir um documento com 38 páginas, né, que foi feito em cima, esse foi o título, que está aqui, né, que nos rendeu essa patente.
E aí, pessoal, esse documento, enfim, nos foi enviado, né? Esse é o nosso número de registro da patente. E aí vocês podem ver aqui, o meu nome está aqui como o primeiro titular da patente aqui. E esse documento nos permitiu que nós pudéssemos comercializar essa patente no mercado americano, e ninguém pode fazer aí algo, né, igual ao nosso trademark que nós recebemos aí, né, em relação a todo esse trabalho, esse estudo que nós fizemos. Como eu disse para vocês, né, o Amintalate ele é um corpo muito forte aqui de advogados que advoga para o FDA, e nós tivemos aí o privilégio, né, desse corpo jurídico trabalhar em nosso favor nessa patente, o que nos deixou muito confortável para continuar aí os estudos, os trabalhos e futuramente fazer nós estamos fazendo novos investimentos em cima disso, porque aí o mercado aqui nos Estados Unidos funciona assim. E aqui, pessoal, para finalizar, né, essa foi a primeira marca que realmente começou a comercializar, né, o nosso trademark aqui da patente, e foi ao mercado, começou ao mercado essa semana. Isso nos deu aí bastante motivação, né? Ficamos bastante contentes com isso, para que a gente consiga seguir aí isso, né, com outras novas marcas, né, mais marcas, mais empresas que busquem aí essas informações que nós temos aí a oferecer. Então, pessoal, essa foi a nossa trajetória, né? Desde quando a gente fez o projeto, né? Passando por todo o processo do estudo, tudo isso que a gente comentou, e até chegar agora nessa parte aí, que é a parte boa da história de começar a ter o retorno, né? Então, nós temos aí vários outros projetos em andamento, né? Que a gente gostaria aí de começar a ser uma referência na área, a ser reconhecido aqui dentro dos Estados Unidos como uma empresa que busca, né, a parte científica, não só fica no marketing, né, como acontece na maioria das marcas aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai começar aqui a dar muito suporte, e isso foi a primeira porta que nós abrimos, e espero que isso continue aí por muitos e muitos anos aí com bastante êxito, como nós conseguimos nesse primeiro estudo. A gente não esperava que o primeiro estudo fosse dar resultado, e realmente deu. E estamos aí agora aí, né, pronto para continuar e seguir com novas estratégias, novos projetos. E em breve a gente vai aí colocar mais aulinhas para vocês aí, tá bom? Obrigado pela atenção de todo mundo.